Olá, turma, aqui quem fala é o professor Alexander, de Engenharia da Qualidade 2. Bem, nessa videoaula a gente vai dar sequência à solução dos exercícios. Agora eu estou na questão 7 da unidade 4. Está lá na página 78 do nosso livro, de Engenharia da Qualidade 2. Bem, então, o peso médio de 500 estudantes do sexo masculino de certo colégio é de 151 libras e o desvio padrão, né, desse peso é de 15 libras. Supondo os pesos distribuídos normalmente, ou seja, seguindo uma distribuição normal, determine quantos estudantes pesarão entre 120 e 155 libras. Bem, isso aqui é um exercício típico daquele de distribuição normal, em que a solução depende da gente utilizar aquela tabela de distribuição normal, tá bom? Lembrando que a tabela de distribuição normal ela é uma tabela que mostra a solução de uma integral, né? Como a estatística, né, é uma disciplina multicursos, né? Ela não é exclusiva do curso de engenharia, então não necessariamente aquele que for resolver esse tipo de problema ele vai saber resolver uma integral, né? Então, no fundo, o que a gente faz é criar uma tabela que mostra as soluções dessa integral para diferentes valores de z, né, que é a variável padrão aí da distribuição normal. Então, nessa questão, né, observando os dados, o que a gente sabe? A gente sabe que a média, aí eu representei pela letra Mi, é 151, né? Aqui, ó, 151 libras, é o peso médio, né? E o desvio padrão é 15, eu representei por essa letrinha sigma aqui. A gente sabe também a quantidade de estudantes, que é igual a 500, né? A questão forneceu isso pra gente também. O que a questão está perguntando pra gente? A probabilidade dos pesos dos estudantes, né? Na verdade, a quantidade, né, de estudantes que possui peso entre 120 e 155. Ó. Entre 120 e 155. Para saber essa quantidade, a gente precisa calcular primeiro a probabilidade. Porque pensa comigo, vamos supor que essa probabilidade que a gente calculou aqui deu 50%. Quer dizer que a probabilidade desses estudantes possuírem pesos entre esses dois valores é de 50%. Ora, 50% é a metade dos estudantes. Significa que a quantidade de estudantes nesse caso seria 250, né? Então, se a gente conhecer a probabilidade, basta a gente multiplicar esse resultado pela quantidade de estudantes que a gente vai ter o número de estudantes que tem pesos dentro desse intervalo, certo? Bem, essa questão, né, como eu falei, ela é uma questão típica das questões de distribuição normal. Como que eu resolvo? Bem, esse tipo de questão a gente tem que transformar esse nosso x, né, que seria esses pesos, em um z, onde esse z é a entrada, a gente vai usar esse z lá na tabela de distribuição normal. Bem, para transformar o x em z, a gente tem que usar essa fórmula. É o x menos a média dividido pelo desvio padrão. A gente tem dois valores de x, né? Porque a gente quer saber os valores dentro desse intervalo. Então, a gente vai ter que transformar esse 120 aqui em z, que eu vou chamar de z1, e a gente tem que transformar esse 155 em z também, que eu vou chamar de z2. Então, z1 vai ser igual, ó, x menos a média dividido pelo desvio padrão. É o 120 menos o 151 dividido pelo 15. Bem, fazendo essas continhas, isso dá aproximadamente menos 2,07. Bem, vamos fazer a mesma coisa com 155. 155 menos a média dividido pelo desvio padrão dá aproximadamente 0,27. Ou seja, o que a gente fez na prática foi transformar essa probabilidade aqui, ó, nessa probabilidade aqui. Que no lugar do 120 a gente colocou o menos 2,07 e no lugar do 155 a gente colocou 0,27. Tá bem? Tá certo? Tá. Usando lá as propriedades da probabilidade, a gente pode chegar à conclusão que essa probabilidade aqui, ó, sempre que a gente tiver um intervalo assim, isso daqui é igual a probabilidade do z ser menor ou igual ao 0,27 menos
a probabilidade do z ser menor ou igual a 2,07. Ou seja, a gente tem um intervalo. A gente tem um intervalo que vai de menos 2,07 a 0,27. Para eu calcular a probabilidade dentro desse intervalo, basta eu calcular a probabilidade dele ser menor do que o 0,27, né? Ou seja, vai do 0,27 até menos infinito, menos, tirando a parte em que vai de menos 2,07 até menos infinito. Se eu fizer isso, eu vou ter o intervalo entre o menos 2,07 e o 0,27. Então, isso aqui é uma das propriedades da probabilidade. Bem, como que eu obtenho... Então, a gente chegou nesse ponto aqui, né? Que basta eu obter o P de z menor ou igual a 0,27, obtenho o P de z menor ou igual a 2,07, e aí faz um menos o outro. Tá, da onde que eu obtenho esses valores aqui, né? Essas probabilidades? Bem, essas probabilidades, elas estão lá na tabela de distribuição normal, que no nosso livro estão lá na página 74 e 75. Então, eu vou voltar lá para o nosso livro e vou lá para a página 74. Olha ela aqui, ó. Tabela de distribuição normal. O que essa tabela mostra para a gente? Ela mostra o valor da probabilidade de z ser menor ou igual a cada valor, né, de z que a gente tem aqui nessa tabela. Então, por exemplo, como que eu encontro? Eu preciso encontrar primeiro z menor ou igual a 0,27. Basta, para achar essa probabilidade, basta eu encontrar o 0,27 na tabela e ver qual é o valor da probabilidade dele. Bem, vindo para a tabela, a gente tem que achar aqui, ó. Aqui a gente tem 0,0, 0,1, 0,2 e aqui está o segundo decimal, ó, 0,2 mais 0,07, está aqui. Então eu tenho que achar a interseção aqui, ó, 0,27, ó. Chegamos aqui, que é 0,60642. Ó, 0,60642 menos a probabilidade de z ser menor ou igual a menos 2,07. Vamos lá para a tabela negativa. Então, eu quero encontrar o menos 2,07. Então, eu vou vir aqui, ó, menos 2,0, ó, menos 2,0. Cadê o 7? Menos 2,07. Está aqui, ó, 0,01923. 0,01923. Bem, com isso, basta agora fazer isso menos isso, que a gente vai finalmente encontrar a probabilidade, que dá aproximadamente 0,58719. Terminou a questão? Não, porque a questão quer a quantidade de alunos. Então, a gente tem que... são 500 alunos. Desses 500 alunos, aproximadamente 0,58719, né? 58, 59% deles tem peso dentro dessa faixa. Então, basta eu fazer essa conta, né? Os 500 alunos vezes essa fração, né? Essa probabilidade deles terem peso dentro dessa faixa. E aí o resultado vai dar ali aproximadamente 293,6, né? Dá 293, 294, dá por aí, né? Aproximadamente esse resultado. Tá bom? Então, essa questão é uma questãozinha que tem que saber olhar a tabela de distribuição normal, tem que saber transformar, né, o x em z, e ir lá na tabela e encontrar o valor da probabilidade. Bem, fechamos então mais uma aula de dúvidas. Na próxima eu vejo mais uma questãozinha para a gente resolver. Valeu!